Semana passada saiu uma notícia que falava sobre o caso Gugu Liberato, onde foi falado que apareceu um novo documento que comprova a união estável de Rose, a mãe dos filhos de Gugu, com o falecido apresentador. Essa história ganhou novos contornos e essa história já foi muito falada desde a morte do Gugu em novembro de 2019, está completando um ano. E agora, após todas essas coisas, surgiu aí um novo detalhe em relação ao suposto companheiro de Gugu, Thiago Salvático, que há algum tempo atrás entrou na justiça para ter a união estável reconhecida, para fazer parte dos integrantes na herança. Eu vou contar tudo para vocês, então já começa este vídeo deixando um like, se inscrevendo no canal se você não é inscrito. Se você não me conhece, aqui você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos famosos, celebridades e subcelebridades também. Ativa o sino de notificações e vamos começar. Oi, tudo bom? Tô aqui hoje para voltar a falar sobre o caso Gugu Liberato, esse caso que tem vindo a ser falado, hora mais falado, hora menos falado. Até então a gente sabe que muita coisa corre em segredo de justiça, só que algumas informações foram dadas ontem pelo jornalista Léo Dias e muito se replicou sobre tudo isso. O que é que acontece? Um pequeno resumo aqui. Vocês souberam que a gente relatou aqui no canal, tem inclusive uma playlist onde este vídeo está inserido, falando sobre todos os episódios, e a determinada altura, depois do falecimento do Gugu, de todas essas coisas com a herança, colocando a mãe dos filhos, a família a mãe de um lado, a família do outro, surgiu aí o Thiago, que foi um jovem empresário que tem uma rede de sorveterias na Alemanha, que se disse ex-companheiro, que se diz companheiro a quando da morte do apresentador, e então ele entrou na justiça para ter alguns direitos que lhe cabiam enquanto companheiro reconhecidos, e tudo isso acabou por se desmoronar, por deixar de existir essa ação na justiça, quando apareceu uma terceira pessoa, uma quarta pessoa, né? Porque a gente tem o Gugu, tem Rose, tem o Thiago e tem essa quarta pessoa, que é o Guilherme, que se disse companheiro de Thiago. Então temos Gugu e Thiago e temos Guilherme ligado a Thiago. O Guilherme, na altura, deu uma entrevista, contou toda a história e isso coincidiu com o desfecho da história judicial, ou seja, quando o Thiago voltou atrás, disse que desistiu do processo, que já não queria nada, e agora o Guilherme voltou a ser falado porque a justiça decidiu que realmente existia, decretou que existia uma relação entre Thiago e Guilherme, segundo as provas que foram colocadas. Lembrando que Thiago, na época, o suposto companheiro de Gugu, teria desmentido Guilherme, dizendo que ele era apenas um empregado, apenas uma pessoa, um funcionário, que nunca teria tido nada com ele. E o Thiago se manifestou em entrevistas, voltou a se manifestar, e isso tudo vem em conjunto com essa nova prova que surgiu supostamente a favor de Rose, a mãe dos filhos. A história foi resumida, relatada pelo Léo Dias, e eu vou ler para vocês a matéria que, relembrando, está no Metrópolis. Então vamos lá. A justiça reconheceu que Thiago Salvático e o empresário Guilherme tiveram um relacionamento amoroso com características contínuas e duradouras. O reconhecimento se deu em um despacho proferido pela juíza do caso e ocorreu 3 meses após a coluna do Léo Dias, publicar prints de conversas entre os dois que denotavam a existência da relação. Como uma pessoa pode ter um relacionamento contínuo e duradouro de mais de 5 anos com outra e viver em união estável com uma terceira? Para Thiago, isso parece possível, uma vez que, segundo ele, mantinha uma relação estável há 8 anos com o falecido Gugu e, de acordo com a magistrada, também uma relação com Guilherme, que afirma não saber da vida dupla de Thiago. Aqui a gente relembra o caso de que o Guilherme, suposto companheiro de Thiago, foi apanhado no meio disso tudo, quando ele viu
o Thiago nas cerimônias fúnebres do Gugu. Aí ele já ficou meio assim, e quando o Thiago apareceu na justiça pedindo, aí o Guilherme teve acesso a tudo, e foi quando ele ficou sabendo. Ele não fazia ideia que o Thiago teria uma vida dupla com ele e com Gugu. O processo tramita no Judiciário do Estado de Santa Catarina e em segredo de justiça. Uma audiência será feita para ouvir testemunhas, e se for reconhecido que as partes tiveram um relacionamento público e com constituição de família, deverá ser feita a divisão dos bens que havia sido recusada por Thiago. O processo é o reconhecimento da minha história, da união que a gente vivia, e com o reconhecimento disso vem a divisão dos bens que adquirimos juntos no tempo que estávamos casados. Isso daí foi uma afirmação feita por Guilherme, que pede na justiça que as coisas sejam bem divididas. Continuando, o Thiago havia desmentido o Guilherme, como eu disse para vocês, dizendo que ele era um funcionário, tal. Em conversa com a coluna do Léo Dias, o Guilherme disse que não reconhece a pessoa com quem viveu por 5 anos. Ele disse: eu desconheço esse Thiago, jamais imaginaria que passaria por essa situação. Lembrando que os dois, disse o Léo Dias, se conheceram no início de 2016 em uma sorveteria na Alemanha e chegaram até a morar juntos em um apartamento que compraram, mas estava em nome do Thiago. Nesse período, os dois adquiriram 2 sorveterias na Alemanha, móveis e imóveis, segundo informou o empresário Guilherme. Em entrevista concedida ao Léo Dias, o Guilherme contou detalhes dos 5 anos de relacionamento com o Thiago, que é aquela entrevista que vocês podem assistir no Metrópolis, que tem lá o Léo Dias, entrevista Guilherme, um sobrenome puxado. Além disso, continuando, o Léo Dias disse que havia publicado com exclusividade conversas do casal, foram prints na altura, vocês lembram, que até um negócio de nude, que demonstravam a intimidade existente entre os dois. Até o final de maio desse ano, que foi quando o Guilherme saiu da casa deles, dando um fim no relacionamento, tudo estava aparentemente normal. O Guilherme revelou que desde o dia 3 de junho não estabelece nenhum tipo de comunicação com o Thiago e publicou, cedeu a última mensagem que ele mandou pro Thiago, suposto companheiro de Gugu, que diz o seguinte: boa tarde, Thiago, novamente estou entrando em contato para que a gente resolva a nossa situação administrativamente. Não gostaria de ingressar com o processo judicial, pois não gostaria de exposição da minha vida, da nossa relação. Por isso, quero resolver de forma amigável e sigilosa, mas também não posso nem vou abrir mão de tudo que construí com você ao longo desses anos. Já estou no Brasil e gostaria muito que você resolvesse essa questão sem exposição, pois se de fato não houver acordo entre nós, não vai me restar alternativa a não ser lutar pelo que eu tenho direito. Outra questão que quero resolver com você é a relação à baixa do meu registro na nossa sorveteria, pois você sabe muito bem o porquê achamos melhor registrar na época e agora preciso de... Enfim, ele falou um montão de coisa burocrática e falou no nome do Gugu. Ele disse: vi que desistiu da ridiculação que você entrou contra a família do Gugu. Creio que a consciência deve ter batido, pois jamais imaginei que teria coragem de fazer isso. Te confesso, Thiago, que a decepção foi muito grande assim que descobri o que estava fazendo. Meu sexto sentido me dizia que havia algo errado nessas suas viagens repetidas, mas tudo bem, vida que segue. Minha advogada entrou em contato com seu advogado, dia 26, tal. E daí, depois que o Guilherme surgiu, é dito pela mídia que foi quando o Thiago recuou e desistiu de tudo. Então, durante meses, muitas pessoas pensaram que o Gugu poderia efetivamente manter uma relação. Isso não está posto fora de causa até então. Pode realmente ter existido uma relação que ainda não foi apurada, só que ao mesmo tempo, segundo a justiça, existia uma relação com o Thiago e esse outro jovem. Ou seja, calculo, não sei se sim ou se não, mas fala-se na mídia e eu chego a concordar que o próprio Gugu não deveria saber que o Thiago teria outro relacionamento. Enfim, depois foi postado um montão de coisa. O Léo Dias postou uma segunda matéria onde o Guilherme falou que negou amor por dinheiro, que ele desabafou dizendo que viver a situação está longe do ideal, principalmente quando lembra que de fato amor salvático. Enfim, ele relatou que realmente foi uma história de amor, enfim. O que acontece? No meio de tudo isso, as coisas
coisas começam a ganhar outra forma, outra conjuntura. Rose, que agora está aí em posse, ou a justiça está em posse desse novo documento, existe um novo vislumbre no fim dessa história que parece não terminar. Esses são os últimos detalhes aí. O novo documento, a exposição dramática e drástica de Tiago Salvático, que estava lutando por um lugar na herança. É puxada essa história do Gugu. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu lamento muito esse tipo de situação, mas também vamos lembrar que todo mundo é humano, todo mundo tem perrengue, tem briga, tudo. O triste é a pessoa que deveria estar descansando em paz, que já morreu, que foi um ótimo profissional, um ótimo pai. O nome dessa pessoa continuar a ser falado dessa maneira, juntando tanta gente, toda hora aparece mais um. É muito complicado, mas é o resumo que a gente tem. Comenta aqui abaixo o que é que você acha sobre tudo isso, o que é que você acha sobre o final, qual será o final. Vou estar de olho nos comentários e, obviamente, se tiver mais novidades, vou trazer pra vocês, tá bom? Não esquece de comentar a palavrinha mágica, hashtag justiça é a nossa palavrinha mágica de hoje. Se você não sabe o que é a palavrinha mágica, vai nos comentários que você vai ficar sabendo. Deixa aquele like pra mim que tanto me ajuda na divulgação do vídeo. Não esquece de mandar pras amigas, ativar o sino porque eu estou brotando aí. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!